E aí, pessoal, tudo bem? A gente está tendo aqui a iniciativa de estar levando para vocês uma aula gratuita, onde a gente vai fazer com que vocês mergulhem mais sobre a nossa ferramenta, que vocês aprendam junto com a gente, né, junto conosco, para estar fazendo um estudo de casos, a resolução de um estudo de casos. E a priori vai ser uma aula bem dinâmica, bem didática, bem autônoma, né, vamos falar dessa forma. E a gente vai estar levando para vocês um novo estudo de caso que a gente vai estar construindo aqui juntos e fazendo a resolução do mesmo, tá? A gente vai começar, né, como sempre, mostrando um pouquinho aqui a planilha para vocês e do ponto de partida a gente já vai começar digitando ali algumas premissas, beleza? O estudo de casos, né, a gente sabe que todo processo de modelagem financeira ele inicia, né, com o conhecimento sobre o objetivo daquele estudo de caso que a gente tem na mão, né? Então a gente primeiro tem que identificar quais são os objetivos do estudo de casos e ir fazendo ali o estudo, já criando o storytelling, né, as linhas interpretativas para a tomada de decisão lá na frente. O estudo de casos que eu vou levar para vocês como exemplo hoje, tá? É de uma empresa do ramo de logística, tá bom? A gente sabe que o setor de logística ele é bem particular aqui da nossa economia e o setor de logística, pessoal, ele tem uma representação, né, uma representatividade muito grande no PIB, né? Tem um PIB ali do transportes. A gente de vez em quando ali nos nossos stories, né? A gente deixa algumas recomendações, comenta sobre algumas notícias, recomendações de sites de indicadores. E sim, existe o PIB de transportes, por isso que esse setor é tão relevante, tá? E é um setor que é bem machucado, né? Vamos falar dessa forma, pela inflação, pelo aumento da folha de pessoal, né? A gente sabe que frota é uma coisa muito delicada aqui no Brasil, por conta dos custos inerentes, né? E custos pesados que existe sobre essa operação. E um pouco do objetivo que a gente quer compartilhar aqui com vocês desse estudo de casos é o objetivo em que a gente vai ter que entender como é que está acontecendo ali a dinâmica dos resultados, né, de 5 anos para frente, qual é a perspectiva de valoração da empresa, né, não vai se tratar aqui de um estudo de casos onde a gente já tem uma empresa que vai ter que ser medido um plano de negócio, vamos falar dessa forma, um payback, né? Então o payback ele vai ser um pouco desconsiderado ali da planilha, mas vai estar lá de certa forma, tá bom? E aí a gente vai ao longo do tempo, ao longo dessa aula, digitando algumas premissas, acompanhando os cheques ali das demonstrações e já tomando algumas conclusões assertivas, beleza? Bom, para começar, né, essa é a estrutura, para quem não conhece, tá? Toda essa estrutura você vai ter acesso no nosso treinamento, e essa é exatamente a nossa estrutura que a gente leva para você no treinamento e a estrutura da nossa planilha, né, da nossa super ferramenta de modelagem financeira, onde você vai poder fazer estruturações de cases, né, de grandes empresas aqui dentro, beleza? Bom, como todo trabalho de modelagem financeira, a gente sempre vai começar do primeiro ponto de partida. Lucas, qual é esse primeiro ponto de partida? A gente sempre começa através das montagens das premissas, né? Não existe modelagem financeira assertiva se não existe premissas, né, que sejam bem ali computadas, bem levantados, né? Isso é um dado que vai ser crucial, são dados cruciais e robustos que a gente vai ter para construir a modelagem financeira, beleza? Indo aqui para a parte do CAPEX, tá, pessoal? Aqui a gente vai construir, tá bom? É um estudo de casos aqui fictício, tá? Onde a gente vai digitar algumas informações aqui na planilha, tá bom? E aí vocês vão já aprendendo ali, né, como isso vai se conectando dentro do material, beleza? Então aqui é um estudo de casos de uma empresa de logística, na qual é um estudo de casos, vamos falar dessa forma, fictício, onde a gente vai estar ali apenas digitando algumas premissas para ter ali o resultado final e as interpretações. E o estudo, o objetivo desse estudo é entender qual a posição de valuation do negócio e qual a composição dos indicadores e resultados dessa empresa nos anos para frente, beleza? De cara aqui, tá? Vamos imaginar, tá bom? A ideia é que nessa aula vocês também aprendam muito a manusear a planilha, tá? E o foco principal dessa aula gratuita é exatamente isso, tá bom? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um saldo de caixa, tá, inicial de R$ 700 mil. Você já percebe que quando a gente digita os R$ 700 mil, tá?
esse valor ele já vai dar entrada, né, como saldo inicial lá no balanço, tá bom? Ó, R$ 700.000 de saldo inicial. A gente vai ter, como vocês estão vendo aqui, né, pessoal, uma delimitação muito importante de todo esse trabalho é a gente entender, né, que toda vida o balanço ele tem que bater, né, os cheques eles têm que ser cumpridos, né, e quando o cheque é cumprido é que a modelagem ela está batendo, tá bom? Então o que que acontece na prática? Essa empresa ela tem uma posição de caixa inicial de R$ 700.000, beleza? É normal que nesse primeiro momento o cheque ele não bata, né? Porque a gente já vai fazer as inserções das outras informações, principalmente no que tange a reserva de lucro e capital social. Mas diga de passagem o seguinte: vamos supor que essa é uma empresa, né, que ela já existe no mercado, tá? A gente está fazendo estudo de caso de uma empresa que já existe no mercado, que já tem informações ali acumuladas. Vamos supor que o capital social dela seja R$ 200.000, um exemplo, tá? Quando o capital social dela é R$ 200.000, para o balanço bater, e lembrando que no processo de modelagem, para toda informação que a gente vai imputar, é interessante que a gente esteja também a contrapartida, né? Que de fato esse cheque ele seja cumprido. E aí, por isso que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente vai digitando algumas outras informações, né? Vai precisar para o balanço bater. E o que que significa isso? Que quando eu inserir o saldo de caixa lá na frente, o que que vai acontecer? Isso vai ter que casar também com, né, o passivo tem que ser igual ao ativo. Então, o que que acontece? Se o capital social dessa empresa é 200.000, a diferença que está dando aqui, ela vai ser a reserva de lucro. Ou seja, a primeira inserção da premissa, show de bola. O cheque já está valendo, a gente está arbitrando aqui que essa empresa de fato tem um capital social de 200.000 e que esse excedente é R$ 500.000. Lucas, se a empresa estivesse começando agora e estivesse colocando um capital próprio de R$ 700.000, essa reserva de lucro ela existiria? Não, né? Essa reserva de lucro seria zero e o capital social seria R$ 700.000, que afinal de contas não tem lucros acumulados, tá? Então, de fato, esse cheque ele tem que existir. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, essa premissa já é verdadeira. Outro fato importante, tá bom? Vamos supor, tá, pessoal, que essa empresa ela tenha 200.000 de contas a receber de clientes. Como é uma empresa de serviço, né, pessoal, ela não tem ali como é que eu posso dizer? Ela não tem estoques, né? Ela presta serviço, né, para clientes. Então, o que acontece? O estoque dela é zerado, tá bom? Vamos supor que ela tem uma aplicação financeira ali de R$ 100.000, beleza? Opa, ela tem uma aplicação financeira de R$ 100.000, tá certo? Vamos supor que eu não vou colocar aqui a provisão de inadimplência, tá bom? A gente não vai utilizar isso aqui agora. Vamos partir do princípio que essa carteira deles é 100% líquida, né? São bons clientes. Vamos dizer aqui que eles têm fornecedores de contas correntes ali a pagar no valor de, sei lá, 50.000. Eles têm impostos sobre lucros da competência passada em aberto, 70.000. Impostos sobre vendas, vou colocar aqui 40.000. Folha, né, salários, vamos colocar aqui o exemplo de 50.000. E contas a pagar correntes, vamos supor que eles têm ali, né, o valor de 50.000. Mas, Lucas, você falou um pouco tempo atrás que eles não têm essa dinâmica, né, de fornecedores e etc. E aí o que que acontece, tá, pessoal? Nesse caso, esse 50.000 ele vai ser zerado, tá bom? Eu coloquei só para ver se vocês estavam já pegando o fio da meada, mas no caso vai ser zerado porque, sem eu ter um fornecedor, a priori desse fornecedor eu vou estar gerando uma posição de estoque. E como logística, perdão, ela é uma empresa de prestação de serviço, então, o que é que vai acontecer com isso, né? Ela não tem estoque, mas também não tem fornecedores a pagar, beleza? Então, Lucas, qual foi essa diferença de R$ 90.000 que deu? Essa diferença, pessoal, de R$ 90.000 que deu é exatamente a reserva de lucro, vou botar aqui 590.000 para fazer esse balanço ele bater, tá bom? Como eu falei para vocês, como aqui é um exemplo fictício, de fato a gente tem que bater o balanço lá na linha final, porque a priori, se você fizer estudos de casos em empresas, né? Acho que é importante falar um pouco dessa curiosidade. Se você tiver estudos de caso de empresas que são do Simples Nacional, pequenos e médios empresários, pequenos empreendedores,
geralmente, né, pessoal, eles não têm ali um balancete muito redondo, muito assertivo. Se é que tem, né, vamos falar assim, empresas do simples de pequeno porte, balanço patrimonial ali realizado, tá? Então, já fica uma ideia e uma premissa que isso aqui realmente vai ter que ser estipulado. O empreendedor vai ter que identificar quanto de valor que ele já colocou no negócio, que pode ser o do capital social no contrato, ou então ele some ali todos os valores que ele tenha, tá bom? Mas fato é, quando você dita toda a composição desses números, o cheque ele tem que bater, tá bom? Essa é a premissa principal. Perceba que os cheques também já bateu na DF100 direto, beleza? Então tá correto aqui essa análise, beleza? Mas essa característica é muito importante, tá, pessoal? Porque realmente vários micro e pequenos empresários não têm uma dinâmica de estar apurando balanço. E quando a gente vai fazer modelagem de empresas que são já antigas, empresas que já existem, vamos falar aqui de lucro presumido e lucro real. Geralmente, para você começar uma análise de modelagem financeira, o ideal, né, o ponto de partida principal, é a gente pegar o histórico da movimentação, né, da competência anterior, que seria o próprio balanço patrimonial ali contábil, beleza? Então a gente está colocando aqui o balanço contábil da competência anterior como exemplo, tá bom, para essa empresa. Preenchendo aqui as premissas, tá, pessoal? Vamos imaginar, tá bom, que essa empresa ela tem uma frota, né? Vamos supor que ela tem uma frota no valor de 2 milhões de reais. Vamos supor que é uma empresa, tá bom? Vamos falar aqui que ela já pagou pelo menos ali a maior parte, mas ainda vai pagar alguma outra parte, tá bom? Então aqui, como a gente está inserindo essas informações, vamos imaginar que ela com falta ainda pagar 750 mil reais, tá? Ela falta pagar isso aqui em 48 parcelas, num juros, um exemplo aqui de 1% ao mês, tá bom? E vamos supor que esses veículos, né, se eu pegar toda a carteira de veículos, né, vamos falar, eu tenho um case também em empresa de logística, então vamos imaginar que você vai pegar toda essa carteira de veículos, tá? Então você pegando toda essa carteira de veículos, vamos imaginar que tem lá um saldo a depreciar de 200 mil reais, um exemplo, tá bom? E vamos supor que, como geralmente pode ser 20% ao ano e etc., aí vocês vão poder estar coletando, né, com as contabilidades, a partir das características de cada bem, de cada ativo imobilizado, vamos supor que faltam aí, não sei, bota 36 meses, um exemplo, tá? 36 parcelas a depreciar a partir, né, da data de hoje da modelagem financeira, beleza? Então, o que que acontece, tá? Se eu tenho essa condição, né, claro que a empresa também vai ter outros ativos. Eu vou colocar aqui só por alto, tá, pessoal? Vamos supor que ela tenha equipamentos de informática. Vamos supor que o valor dos bens total de 70 mil. Vamos supor que já foi pago, já foi depreciado e etc. Então, não preciso incrementar mais nenhuma dessas premissas, tá? Os estoques também, como eu falei para vocês, geralmente empresas de varejo, comércio e etc., tá bom? Elas têm os seus estoques é, digitados dentro desse quadrante aqui. Então, eu tenho aqui minha mercadoria, por exemplo, e vou digitar aqui 100 mil reais, ou 1 milhão, né, seja como for. Mas como é empresa de prestação de serviço que não tem estoque, a gente deixa essa premissa em branco, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, dois exemplos, tá, para vocês, como parâmetro, tá bom? Mas eu posso colocar uma lista imensa aqui de ativos, né, de bens para serem postos ali dentro da empresa, beleza? Lucas, agora, quando você fez essa digitação, será que o cheque lá bateu? Aí é onde a mágica acontece, né? Vocês viram no exemplo anterior que a gente fez ali um passo a passo, né, para o balanço bater, onde eu digitando o saldo impacta o balanço, né? Aí o que acontece? Aqui, meio que a mágica da automatização da planilha, ela acontece, e quando a gente vem aqui no balanço patrimonial, a gente já percebe, ó, que como também eu estou carregando posições de ativo mobilizado, qual era a mágica que você estava se referindo, Lucas? É que todas as fórmulas, né, todos os impactos futuros de depreciação, saldo devedor e parcelas, eles vão já estar computados nos valores futuros. Mas, Lucas, por que que o cheque não bateu, né? Porque, de fato, como a empresa ela já tem sua existência e os valores de ativo mobilizado já foram pagos boa parte no período anterior,
obviamente isso vai fazer mutações patrimoniais. Não, praticamente, essa reserva de lucro da empresa, ela é maior. Mas por que você está só editando a reserva de lucro? Porque lembrando, pessoal, que nessa premissa, a gente está falando aqui do ano zero, né? A gente está fazendo a modelagem do ponto de partida do dia de hoje para o futuro, para frente. Isso aqui já é a composição da empresa. E cá entre nós que se a empresa ela tem imobilizado de 2 milhões e ela conseguiu liquidar, está conseguindo fazer essa liquidação, essas amortizações, significa que isso foi derivado de lucros passados, né? A finalidade do lucro é estar pagando ali os financiamentos e investimentos, ou seja, a reserva de lucro ela é maior ainda, tá bom? Então, se eu aumentar essas camadas, a gente sabe que a empresa hoje ela tem ativos por fato gerador de lucro, né? Geração de caixa e etc. Então, vindo aqui para a parte das demonstrações, balanço patrimonial, eu vou aumentar aqui mais 1.320.000, 1.320.000. Ou seja, a reserva de lucro acumulado é esse valor, para a empresa ter esse imobilizado e para ter exatamente essas posições. Pessoal, finalizado a inserção, né, que é a primeira parte da modelagem financeira, que é a base, a informação de base, né, o ano zero, o ano inicial, que esse ano inicial, pessoal, ele é o ponto de partida para as modelagens, né, para as visualizações da modelagem dos anos 1, 2, 3, 4, 5 e quantos sejam para frente. Mas é importante essas inserções iniciais para conectar, por exemplo, toda a informação de depreciação, saldo devedor, amortização, CAPEX e etc. Por quê? Porque ele vai ter impacto nos anos futuros. Então a gente finalizou a primeira parte, que foi estar encaixando as premissas do primeiro ano, né, do ano referencial. Beleza? A gente vem aqui também no déficit indireto, os cheques, né, eles estão ok. E aí, pessoal, uma coisa interessante, tá? A déficit indireto, ela confirma se essa movimentação patrimonial, ela está realmente casada, né? Ela está correta. Isso é um sinal muito importante. Geralmente, a gente usa o artifício da déficit indireta para a gente bater a movimentação patrimonial. Beleza? Agora a gente vai... Vamos imaginar aqui, tá, pessoal? Passar essa parte de CAPEX, né? Os saldos ali iniciais, beleza? Vamos agora aqui para a receita, tá? Lucas, aqui na planilha, tua data tá 2024, né? A gente pode colocar, sim, 2023, ou o ano que a gente esteja começando aqui a premissa, tá bom? E como a gente está pegando ali um ano para frente, pessoal, vamos imaginar que a gente vai fazer, a gente pode fazer de diversas formas, tá? Pode imaginar que a gente vai fazer de um ano para frente, sem considerar a janela corrente de 12 meses, tá? E não importa muito. Geralmente, quando a gente vai ter a taxa, né, ali o período quebrado, o que é que geralmente a gente faz, tá? Geralmente a gente pega o realizado, por exemplo, hoje nessa data de gravação, a gente está no final do mês de agosto, tá? Então o que acontece? A gente pega o realizado daqui para cá, tá bom? Pega esse realizado e aí a gente vai fazer o quê? O forecast, né, que é o projetado da empresa, e desse projetado vai ser referência, essa janela anual fechada, ela vai ser referência para os próximos resultados ali futuros, beleza? Então a gente tem algumas formas de fazer. Eu acho que a forma que eu posso fazer com vocês aqui é considerando de fato como se fosse o ano inteiro, tá bom? Vai imaginar que essa empresa começou o ano de 2023, janeiro de 2023, a gente pode adotar aqui esse ano da posição zero, né? Ela vem do balanço patrimonial do fechamento de 2022, tá? Geralmente é assim que a gente faz. Então eu vou pegar aqui de forma fictícia os resultados realizados de janeiro a agosto e a gente vai projetar, né, fazer o forecast ali de setembro a dezembro, beleza? Então, para começar, né, vamos supor que a gente pegou essa demonstração do fechamento do 22, tá bom? E agora vamos para o 23, tá? Vamos supor, Lucas, que de janeiro a agosto, né, que a gente está, vamos supor que essa empresa ela tem um ticket médio ali de prestação de serviço, ou seja, uma empresa que trabalhe muito ali para clientes, fazendo operações logísticas, né, sendo ali o fornecedor de grandes empresas. E, geralmente, vamos supor que o ticket médio ele esteja na casa, tá, pessoal, de R$ 350, tá bom? Vamos supor que essa empresa ela tem um volume, eu vou só replicar aqui, vamos supor que essa empresa ela vai manter o mesmo ticket médio, tá bom, para o período realizado quanto para o forecast,
vamos supor que a média de vendas dessa empresa, né, ela seja, vamos aumentar um pouquinho esse volume, né, vou colocar aqui 4.500, por exemplo, tá? Vamos supor que essa empresa ela tem aí uma receita, né, média de 1.575.000, tá? Com um volume médio de vendas de 4.500. Vou colocar aqui de forma linear, tá, pessoal? Mas é interessante que em trabalhos de modelagem se respeitem de fato as sazonalidades do ano. A gente sabe que em determinados setores, né, existe ali algumas diferenças, né, de perfil de consumidor, de perfil, né, das lojas, de perfil de compras, por exemplo. A empresa de logística, ela é muito atuante numa Black Friday, por exemplo, no final do ano, né, a gama de pedidos, o mercado consumidor aquecido. Então, novembro e dezembro, com certeza o volume de pedidos tende a aumentar. Eu vou deixar aqui de janeiro até outubro mais ou menos linear, tá? Mas não vou entrar muito em detalhe nessas nuances, mas vocês sabem que elas são importantíssimas e cruciais para toda e qualquer empresa. Então, eu vou fazer um aumento aqui residual, tá? De pedidos, tá bom? Considerando aqui a oscilação do ano. E não se esqueçam, tá? Muito importante isso entrar em voga e de fato ser considerado. Beleza? A gente tem aqui, pessoal, uma taxa que a gente coloca, que é uma taxa média de descontos e cancelamentos. Ou seja, Lucas, dessa receita, né, desse faturamento que se tem hoje como empresa, eu posso arbitrar, né, tanto de cancelamento e devolução que vem a acontecer, cancelamento de serviço, etc. Sim. E geralmente a gente pode utilizar, pessoal, algumas estimativas de alguns setores, tá? E aí vai ser muito relativo de um setor para o outro, tá bom? Vou aqui botar um valor fictício, tá bom? Geralmente, nas empresas que eu estava atuando como consultor financeiro, a gente tem ali uma média de 0,5 a 1,5, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui 1%, né, de forma bem saudável. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá bom? Até o final do ano, com uma média de referência independente do faturamento, tá? Como a gente está falando de uma empresa do setor de logística, né, geralmente a gente tem uma fatia que é à vista e tem uma outra fatia que ela é a prazo. Essa fatia à vista, né, pessoal, ela é uma fatia que é a menor proporção, tá? E geralmente a gente tem, quando a gente está falando de grandes carteiras de clientes que essas empresas têm, e às vezes de forma recorrente, né? Às vezes tem clientes que vão somando parcelas de pedidos e depois juntam numa fatura e depois liquidam para a empresa, é muito relativo, tá? E geralmente o à vista ele é pago por empresas, talvez clientes que são pessoa física ou clientes pessoa jurídica menores, tá? Mas de praxe, eu vou colocar uma relação aqui de 40% a 60%, tá? Aqui de distribuição nessa formatação de vendas, tá bom? Vou colocar aqui, pessoal, obviamente, como vocês estão vendo, né? Essa empresa, ela não tem prazo médio de estocagem, porque afinal de contas é uma prestadora de serviço, tá bom? E a gente coloca aqui que vou simular com vocês um prazo médio de recebimento em 2 vezes, tá bom? Geralmente, de fato, é assim que acontece em algumas dessas empresas, tá? Geralmente o recebimento ele é um pouco mais alongado e o pagamento das contas correntes é um pouco mais ali mensal, né? Então, prazo médio de pagamento eu vou botar 30 e o de recebimento 60. E aqui a gente pode replicar também, tá bom, pessoal? Para os demais períodos e para os demais anos. Lembrando, tá? É uma coisa muito importante, que se essas premissas mudarem, tá? Vocês podem estar fazendo edições, né? Mudanças de premissa que vão impactar lá na frente. Exemplo, Lucas, eu estou aqui na reunião estratégica com gestão, eu analista, eu coordenador, gestor, né, seja o que for, a posição que você atue. Vamos tentar aqui simular, pessoal, se a gente consegue ficar menos elástico, né, nesse prazo médio de recebimento. Será que a gente consegue? Qual a mutação patrimonial e de caixa que a gente vai poder exercer, né, dentro dessa posição? Tá bom? Esse é um cenário bastante aí importante, tá? Então a gente preenche aqui mais uma etapa, né? Uma segunda etapa, na verdade, de premissas. Agora a gente vai para o terceiro preenchimento, que são a parte de impostos. Mas de cara eu já deixei aqui preenchido, pessoal, já para a gente não matar muito tempo, tá? Mas eu acho que é importante comentar que essa planilha ela tem todas as alíquotas, né? Tanto para Simples Nacional, presumido e lucro real, tá bom? Eu coloquei aqui exemplos padrões, tá? Do que seria,
né? Um exemplo básico, tá, pessoal? Claro que tem muitas nuances, crédito e débito de ICMS, recuperação de crédito e etc. Mas coloquei umas taxas base, tá bom? Somente como exemplo, puramente como exemplo, tá? Deixar isso bem claro. Mas aqui, todo estudo de caso que a gente vai fazer, a gente vai colocar as alíquotas efetivas na qual a empresa tem a sua representatividade sobre o faturamento ou sobre o lucro, tá bom? Geralmente as taxas bases, né? A gente tem ali 15% de RPJ e 9% de CSLL. É o basicão, né? A taxa base de fato, assim como o PIS e COFINS, tá bom? Sendo que claro que vai ter variações, né? Às vezes tem empresas que pagam 1,60 de COFINS, por exemplo. Então a gente coloca de fato a taxa efetiva. E aí vocês vão ver o impacto dela no resultado. Por isso que é uma planilha bem aberta, tá? E bem personalizável para vocês usufruírem, tá bom? Indo aqui para a parte de custos e despesas, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, tá? A empresa de setor logístico, ela não tem estoque, tá bom? Então, o que que vai ser esse CMV ou CPV, né? Ou CSP dela, né? Que é o custo do serviço prestado. Obviamente, vocês vão desconsiderar, né? De fato, esse CMV, porque na verdade pode ser outra nomenclatura, mas quando eu tenho o custo, e qual é o custo da empresa de logística? É mão de obra, é custos com estrutura, é custos com frota, ou seja, para cada grupo de contas, né, você tem lá o custo com mão de obra, o custo com frota, custos operacionais diretos, custos operacionais indiretos, e dentro do custo com frota também tem algumas taxazinhas a mais ali de depreciação, tá bom? Mas vamos supor, tá? Isso a gente pode sempre estar abrindo um outro planilha, tá, pessoal? Um outro Excel para fazer a composição de toda a estruturação de custos. Exemplo, Lucas, eu estou trabalhando aqui com um restaurante. O restaurante a gente sabe que a precificação ela é feita através de uma ficha técnica. E essa ficha técnica, obviamente, ela não vai estar sendo comportada aqui. Aqui a gente está muito na linguagem ali dos percentuais, até para dar uma certa praticidade, né, pessoal, para a gente poder fazer a modelagem de forma mais ágil, tá bom? Então, por exemplo, no caso do restaurante, você pode pegar as médias de todas as fichas técnicas, né, que vocês vão ter ali como padrão e colocar aqui dentro, sendo uma média do CMV, né, do CPV, que também tem produtos que são vendidos, tá? No caso da operação logística, eu vou considerar aqui como custo, em média, 62%, tá bom? Praticamente empresas que são de serviço, realmente é normal que elas tenham um custo bem pesado, tá? Quando eu falo em meta de compras aqui, tá, pessoal? Meta de compra, ela pega aqui no sentido de quanto eu vou estar renovando aquele estoque. E como não temos estoque, mas esse valor de custo do serviço prestado, né, o CSP, ele vai estar se renovando sempre ao mês. Então, eu vou colocar 100%. Porque em janeiro, se o meu custo a cada, vamos dar um exemplo para vocês, tá? A cada 100 reais, o meu custo é 62 reais, por exemplo, então eu vou pagar, que é um impacto no meu fluxo de caixa, e vai sair 62 reais na minha DFC, porque eu vou estar pagando esse custo. Perfeito? Diga de passagem, isso aqui é um dado muito importante. Uma coisa que pode ser usada para empresas de varejo que estão com estoque alto, né, pessoal, é que a meta de compra, quando eu estou muito estocado, ela frequentemente pode ser reduzida. E quando a meta de compra ela é reduzida, isso causa um impacto muito grande em caixa, beleza? Então, essa linha aqui 2, né, da premissa de custos e despesas, a gente utiliza muito como uma métrica para precificar quanto vai ser o desembolso daquela renovação do custo ou então a meta, tá, de pagamento dessa compra ou referente a esse custo, beleza? Bom, agora a gente vai para a parte aqui de comissões sobre vendas. Vamos supor que o time comercial ele tem a comissão de 1,5% sobre as vendas dessa empresa. A gente vai replicar aqui os percentuais. Vamos supor que a taxa, geralmente, tá, pessoal, a empresa de logística não usa muito a parte de maquinetas de cartão de crédito, tá? Elas geralmente vão utilizar mais boletos, tá bom? Por gestão de carteiras com clientes, limite de crédito e etc. Mas cada empresa com sua particularidade, tá? E aqui a gente está deixando todos os campos em abertos aí para vocês. Eu vou considerar que a taxa de emissão de boleto geralmente é 0,8% do ticket médio, tá bom?
que obviamente vai compor ali o resultado total da receita. Vou colocar uma taxa de inadimplência de 1,5%, exemplo, então fatura ali 1,5 milhão e 1,5% vai estar se acumulando. Eu vou estar levando aqui para vocês agora as premissas de despesas, tá? A gente vai estar fazendo algumas arbitragens aqui, né? Algumas escolhas em relação à despesa, tá? Vamos supor que toda essa despesa, né? A gente sempre deixa, eu acho que é interessante citar, tá? Essa despesa, que é do plano de contas, né? A gente está trazendo para vocês despesas administrativas, como despesa sintética, despesa com pessoal, despesa com diretoria, receitas financeiras e despesas financeiras, tá? Todos esses campos aqui, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, sem problema nenhum, tá bom? A ideia de fato é que cada empresa tem a sua particularidade em relação aos planos de contas, tá bom? Diga de passagem, isso é realmente bem personalizável quando a gente fala de mercado, beleza? E Lucas, e agora, né? Agora a gente vai preencher, né, as despesas. Ou seja, para a gente também não matar tanto tempo, tá bom? A gente vai colocar uma média global, tá? Vamos supor que essa empresa ela tem aqui R$ 35.000 de despesas administrativas, ela tenha de despesas de salário, né, do pessoal administrativo, porque tem despesas de folha, tá, pessoal? Empresa logística, porque tem muitas empresas de logística que boa parte da representação do custo da operação é despesa com folha, mas como a gente está falando agora de despesas que vêm após a mais de contribuição, né? Então são despesas administrativas, salário do pessoal administrativo, tá? Então a gente vai colocar aqui uma média, né? Geralmente vamos estar aqui 30.000, tá bom? Beleza. Ficar um pouco mais aqui a baladeira, né? Ser um pouco mais realista, vamos estar aqui 50.000. Geralmente vai estar compondo ali um time de vendas, vai estar compondo ali um analista financeiro, né? Algumas posições bacanas que vai ter dentro da empresa ou até um pouco mais, tá? A gente está colocando aqui de forma aproximada, tá bom? E vamos supor que essa empresa são dois sócios, tá certo? Cada sócio tira ali seus R$ 20.000 de Prolabore, beleza? Então a gente já coloca aqui também esses R$ 40.000 referente, tá bom, pessoal? A o Prolabore desses sócios, beleza? Não vou colocar e entrar nesse mérito agora, né? Porque a gente vai primeiro compor o resultado para saber se no futuro essas empresas elas estão ali incorrendo de fato necessidade de estar pagando juros e OFs, beleza? Mas é um campo aí aberto para a gente estar utilizando e muito importante por sinal, porque tem muitas empresas que hoje, né, no mercado utilizam muito contas garantidas, cheque especial, aplicações financeiras de curto e médio prazo que incidem sim os IOFs, tá? Então é muito importante a gente fazer separação no plano de contas. Por isso que toda vez que você for fazer um trabalho, né, dentro de uma empresa, o plano de contas ele tem que ser muito bem embolado. Por isso que a gente não quis travar aqui nessa planilha, beleza? Realmente ele tem que ser 100% personalizável como deve ser feito, tá bom? Então, pessoal, a gente preencheu a parte das despesas, né, custos e despesas, bacana. Agora a gente vai fazer o preenchimento, tá, da parte de financiamentos. Vamos supor que na modelagem financeira, né, como critério de empresa, vamos supor que tem um acordo, né, entre os sócios, que eles vão querer fazer uma distribuição de lucro a cada final de ano, né, respectivamente um 14º salário, né, um 13º salário, por exemplo, né, e aí cada empresa tem sua política e etc. Então vamos colocar aqui que eles vão estar aqui 40.000, tá? Que é 20.000 para cada um. Então vou colocar aqui 40.000 ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. O mês da parcela inicial, tá? Essa observação aqui, pessoal, é importante porque o mês da parcela inicial, tá? Ele é aquele mês que é o início, né? O período do desembolso, tá bom? Então a gente vai colocar aqui sempre no final do ano, tá bom? E aqui já está escrito final do ano, dezembro 23, então excelente. Lembrando que aqui é o período de forecast, tá? Retiradas de capital e aportes de novo capital, pessoal, a gente não utiliza geralmente muito essas contas, mas a gente resolve deixá-las como complemento da planilha, né?
Por quê? Aporte de capital é você estar integralizando o aumento do capital, né, perdão, integralizando o aumento do capital social. Eu, Lucas, sócio, vou colocar mais R$ 200.000 na empresa. Ou seja, eu estou integralizando, estou aumentando a minha participação de capital social. E com essa mutação patrimonial, entra 200 mil à vista e entra no caixa, né? E entra R$ 200.000 aqui em aporte de capital. Então, ativo igual a passivo e se anula, modelagem, ok. E retirada de capital da mesma forma, eu estar retirando esse dinheiro, né? Essa participação, esse capital social da empresa. É a dissolução de um sócio, dissolução societária, o sócio está saindo da empresa, é também factível, beleza? Aqui a gente coloca, tá, pessoal, aplicações financeiras, rendimento de aplicações e resgates de aplicação. Lembrando que vocês lembram, né, que no balanço patrimonial inicial, a gente tinha dito que existia uma aplicação financeira de 100 mil, né? E vocês percebem que ao longo do tempo, ela permanece constante. Por quê, Lucas? Porque a gente não digitou as premissas de juros, né, de rendimento desse valor. E aqui nas premissas de financiamento, olha que planilha fodástica, tá, pessoal? Modéstia à parte, né? Então, você coloca aqui o rendimento de aplicação. Geralmente, hoje, quando você aplica ali R$ 100.000, né? Geralmente, hoje está dando em torno de 1% mais ou menos, né? 0,90. Vamos colocar aqui que essa aplicação, que não é do interesse deles, né? Uns 900 por mês. Lá na modelagem que a gente vai saber se eles vão ter que resgatar ou não essa aplicação, tá bom? Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, vou colocar os mesmos R$ 900 aqui, como de forma linear, tá? Claro, Lucas, mas é juros sobre juros, né? Com certeza, tá bom? E aí, se você pode fazer, né? Aqui também deixa a gente um pouco livre para fornecer esse material para você. Você pode fazer todo um cálculo de juros compostos, por exemplo, aqui vai ser 900, então vamos colocar que vai ser o aumento gradativo, né? Vamos supor que vai ser 909, sei lá, depois vai ser 918. Vamos colocar nessa progressão, vamos tentar em o máximo aqui de certeza, né? Vamos deixar fazendo esse ajuste aqui, eu vou colocar 1050, vou colocar 1100, beleza, tá 1200 e 1300, um exemplo, tá? Já para respeitar essa regra. Mas aí, pessoal, se você tiver modelagem de investimentos e etc., o retorno desse capital, você consegue colocar fácil, fácil ali numa projeção assertiva de crescimento, né? A gente sabe que é possível, mas para não matar muito tempo, que não é o foco principal aqui da aula, tá? A gente vai deixar de uma forma bem mais linear, beleza? Mas fique muito claro que você pode fazer em anexos separados, né? Como a gente comentou, pode ter um anexo de vendas, que vai analisar o volume, a variação do volume, o PVM da operação. Pode ter um anexo sobre a parte de custos, seja ficha técnica do serviço, ficha técnica alimentícia e etc. A gente pode ter um anexo sobre a rentabilidade das aplicações e a planilha de modelagem financeira, a gente vai apenas chegar aqui e pá, e colocar os valores de fato concretos que aqueles anexos vão estar trazendo para a gente. Porque são estruturas, né? São estudos que são à parte, tá bom? Ele está dentro da modelagem, mas são estudos à parte, tá bom? E a gente só vai fazer o uso de aplicação, né, que é uma saída de caixa para alocar o capital em aplicação, ou resgate de aplicação, quando a gente tiver o resultado da modelagem lá na frente, beleza? Lucas, essa empresa vai estar passando por déficit de caixa e ela tem 100 mil lá aplicado. Eu consigo resgatar? Sim, entendeu? A gente vai colocar aqui exatamente esses parâmetros para vocês. E agora, pessoal, a gente vai entrar num viés muito interessante, tá? Que um dos objetivos do estudo de casos é o quê? Conhecer e entender o valuation da empresa, porque a gente tem dois sócios, nesse caso o modelo, então a gente vai ter uma cota societária de 50% para cada um. Perfeito? Para as premissas do valuation, vocês já estão vendo aqui, né, pessoal, que alguns dados, né, eles já vão sendo lançados aqui dentro desse quadro, né? E esse quadro, pessoal, ele é a forma de apuração do valuation pelo método descontado. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá bom? Mas a gente vai preencher no foco principal as premissas do
valuation, beleza? Já que a gente preencheu todos esses quadrantes aqui que é importante para o resultado final, agora a gente vai começar o preenchimento das premissas do valuation, beleza? Como premissa do valuation, tem dois pontos fundamentais, tá? O primeiro deles é o beta, que a gente, para fazer o custo de capital próprio, a gente depende do beta de empresas, porque na verdade a gente vai pegar o beta dessas empresas que são similares, né? Ou do mesmo segmento, ou segmentos correlatos, como uma expectativa, né? De correlação, vamos falar dessa forma, tá bom? E a gente vai ter que pegar, pessoal, em referências de empresas que são de logística. Lucas, onde é que a gente encontra esses betas, né? Esses betas geralmente pode estar em sites de investimento, pode estar nos relatórios de relação com investidores, ou então sites de análise técnicas dos papéis, né, das ações. Para quem já tem um conhecimento mais avançado em termos de mercado financeiro, né, você já sabe onde está capturando aquelas informações. Geralmente, é uma forma até mais fácil ali de estar coletando esses dados, você pode acessar o site da Invest, né? Ou seja, como você está tratando de empresa logística, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou aqui para a internet, tá, pessoal? Vou colocar aqui empresas de logística listadas em bolsa. Então aqui a gente vai encontrar, ó, já vai aparecer algumas, né? A gente tem a Eco Rodovias, tem a JSL, a Rumo, a Login, a Tegma, tá bom? São ótimas empresas como referência. E a gente vai ter que pegar o beta dessas empresas, tá bom? Geralmente um site que eu gosto de utilizar muito é o site do, deixa eu ver aqui, é o site Investing. Investing é um site bem completo, tá? E nesse site Investing, quando ele faz o download aqui, pessoal, a gente vai estar coletando para vocês, tá? Algumas premissas dos betas. Então a gente vem aqui na barra de pesquisa e a gente vai digitar aqui a sigla da empresa, vamos só dar aqui a paciência normal aqui para o computador carregar, tá? Mas a gente vai pegar logo essa empresa aqui, ó, a Login N3, né? Deixa eu ver se ele carrega aqui. Geralmente ele demora um pouquinho mesmo, tá? É um site bem pesado. Então vocês já estão vendo aqui, ó, que deixa eu ver se ele vai aparecer. Não sei se ela mudou o ticket, que também pode ter mudado, tá, pessoal? O ticket é essa sigla, tá? Se a empresa tiver mudado, realmente ela não vai aparecer. Eu acho que a Rail 3, ela não muda. Eu acho que ela não mudou, até onde eu saiba. Aqui ela apareceu agora. E o site é que tá meio atrasado mesmo, tá? Então a Login 3. Vou pegar logo aqui a da Rumo, que tá mais fácil aqui pra gente, tá? E aí, pessoal, o que que esse beta ele diz para a gente, né? Ele indica se o setor, né, vamos supor, de logístico, ele está indo em prol, né, no mesmo rumo do crescimento do mercado. E é isso que a gente quer comparar essa empresa. É se a minha empresa hoje, desse estudo de casos, ela está com a esteira de resultados, ela está com o crescimento, né, no mesmo ritmo dessas empresas da carteira de mercado. Essa referência do beta é exatamente isso, tá bom? Ela indica se a empresa está indo no mesmo caminho ali do resultado. Então, vou pegar essa empresa aqui, ó, a Raio 3, aí você vai baixando aqui devagar, ó, o beta, 0,16. A gente vem aqui na nossa planilha, eu vou apagar esses estudos que já estavam aqui, ó, 0,16, a gente tem aqui a Raio 3. Vamos pegar mais uma aqui, tá? Vamos agora pegar a Login. Deixa eu ver se vai aparecer de novo. Tá aqui, ó. Beleza? A gente clica aqui na nomenclatura. E aí, Lucas, tem alguma regra para quantas empresas eu devo buscar, né? Geralmente pode ter mais de uma, etc. Pessoal, é sempre importante a gente ter o máximo de referência possível, tá bom? Então, quanto mais tempo, acho que o site está um pouco em manutenção, tá? Mas quanto mais tempo a gente conseguir, quanto mais carteira de empresas de fato a gente conseguir coletar, melhor para a gente, perfeito? Porque de fato a gente consegue abraçar ali, né, e tá abrangendo o setor como um todo, tá bom? Isso é muito importante. Vou tentar buscar outra aqui, porque eu acho que deu manutenção para aquela ação. Acho que também pode ser o servidor do site que esteja meio lento.
Geralmente a Invest, tá? Até uma curiosidade. Às vezes na sexta à noite, ou então ali talvez sábado ou domingo, ela tem algumas oscilações porque passam por manutenções. Para quem não conhece, pessoal, é um site assim muito robusto, muita informação massa, bacana para ser utilizado, tá? Em estudos de modelagem, que tem muita base de dados legal. Dados de balanço patrimonial de outras empresas e assim sucessivamente, tá? Vamos ver só se carrega essa. Para a gente não demorar tanto, a gente pega só o exemplo dessa, tá? Então vamos pegar aqui Eco-Rodovias, um setor correlato, ó, o beta 0,74, Ecor 3, 0,74. E como eu falei para vocês, tá, pessoal? Vocês podem preencher os demais, tá bom? Quanto maior, melhor a base de dados, perfeito? Isso é muito importante. Então, vocês vão pegar toda a listagem dessas empresas. Claro que aqui eles vão dizer, olha, ele considerou a Azul aviação como logística, tá? Pode ser considerada como logística? Não muito, tá bom? Mas geralmente vocês têm que considerar empresas que são linkadas a transporte rodoviário, empresas de cargas, né, e etc, tá bom? E isso aqui é um filtro importante, beleza? É interessante que vocês conheçam um pouco do perfil das empresas e realmente para capturar o beta correto. Outro dado interessante como premissa, tá, pessoal? A gente vai agora fazer o custo da dívida, ele atualiza sozinho, tá bom? Então agora a gente vai pegar a taxa livre de risco, tá bom? Geralmente, para simplificar, a taxa livre de risco país, a gente pode sim considerar como se fosse a taxa Selic. E essa taxa Selic, pessoal, ela é a taxa básica, né, dos juros, que de certa forma no Brasil ela é a taxa mais menos arriscada, vamos falar dessa forma, né, a mais segura, né, para retorno de capital, tá bom? É a taxa mais segura que de fato a gente tem. E hoje a Selic, tá, da mesma forma, a gente pode aqui dar uma pesquisada, taxa Selic hoje, ou então você pode entrar no site propriamente do Tesouro e pegar ali um juros pós-fixado, tá bom? Não tem problema, porque é 13,25 mais algum residual de juros, tá? Dicas de passagem, tá bom? Eu vou considerar aqui como 13,25, beleza? Então o que acontece? 13,25%. Taxa livre de risco para o primeiro ano. Já já a gente vai falar dos demais. O prêmio pelo risco do Ibovespa, tá bom, pessoal? É muito interessante essa informação, tá? Inclusive, já deixei até aqui na tela. Quando eu coloco aqui, ó, investimento Ibovespa 5 anos, tá bom? Geralmente nos Estados Unidos você pode pegar 10 anos, de 5 a 10 anos, tá? E de 10 a 5 anos até uma boa estimativa para a gente estar utilizando, tá bom? E o que é essa taxa, né? O prêmio pelo risco. Ela é a diferença entre a rentabilidade variável, que é o 19,20, menos a taxa livre de risco. Perfeito? Ou seja, se o Ibovespa ele rendeu 19,20% nos últimos 5 anos, isso significa dizer que, se eu pegar 19,20, a gente volta lá para a nossa planilha, tá? 19,20 menos os 13,25. Então, o risco, né, vamos falar assim, o prêmio pelo risco de eu estar em um negócio, de estar alocando meu capital na bolsa, é que eu ganho da Selic, eu ganho da taxa livre de risco quase 6%. Então, é o prêmio que eu tenho por não ter estado, né, na renda fixa, ou seja, também fazendo a correlação dentro de um negócio. Ah, Lucas, esse negócio é renda variável. Ok. Mas quando a gente está fazendo esses estudos, pessoal, a gente faz o comparativo. Se é melhor estar na renda fixa, se é melhor estar no negócio ou se é melhor estar na bolsa, né? E teoricamente aqui, o prêmio pelo risco, ele foi superavitário, ele foi melhor. Então, será que é melhor eu estar nessa empresa ou eu estar na bolsa? A gente vai ver quando tiver o cálculo do VAC, né, o custo ponderado de capital. Geralmente, pessoal, a alíquota de imposto de renda, tá bom? Vou considerar aqui um dado de 34%, tá? É imposto de renda que é dedutível de cada empresa, beleza? A gente aqui vai ter agora um assunto muito importante, tá? São as projeções dos juros, tá bom? Da Selic, beleza? Muito importante. O que a gente está pedindo aqui para a gente colocar
é, a Selic do ano 1 ao ano 6, ou perdão, ao ano 5 como projeção, porque a gente vai fazer o VAC, custo ponderado de capital de cada ano, beleza? E esse custo ponderado de capital de cada ano, o que é que vai acontecer, beleza? A gente vai ter ali uma queda de juros ou um aumento de juros. São duas principais fontes de dados que a gente pode utilizar para esse número. Fonte número um, para quem tem conhecimento em mercado financeiro, eu particularmente tenho 7, 8 anos de experiência em mercado financeiro, né, de B3, BMF, etc. A gente pode fazer a projeção pela curva de juros, tá bom? Curva de juros futuros, onde tem as apostas para os contratos DI, né, que são os contratos de juros futuros, né, onde tem os vencimentos para frente, para os anos aí superiores, né, ao ano atual, e a gente tem o Boletim Focus, né, que é uma informação homologada ali pelo Banco Central. São duas informações bases que a gente tem, né, para tomar como referência, tá bom? Geralmente você pode o dado da curva de juros, pessoal, ele é um pouco mais restrito, né? Porque geralmente é um conhecimento que ainda não é tão difundido. Geralmente quem opera esse tipo de ativo, né, são operadores realmente mais institucionais, tesourarias de bancos, grandes fundos, etc. Que realmente é uma grana muito pesada e alta para movimentar esses contratos de juros futuros, né? Praticamente não é muito aberto, não é muito acessível à pessoa física, por exemplo, está operando isso na bolsa. E o Boletim Focus, vocês vão conseguir simplesmente aqui indo, né, aqui no Banco Central, Boletim Focus. E aí no Boletim Focus, a gente vai pegar aqui o último Boletim Focus, né, que eu acredito que foi aqui dia 21/7. Opa, na verdade não. 21/7 não. Acho que foi agora a primeira semana sempre segunda-feira, né? Eu acho que no Banco Central, pessoal, ele já dá eu que me confundi aqui, tá? Perdão. Ele já dá toda segunda-feira o Boletim Focus, tá? Então, se hoje aqui nessa aula a gente está em final de agosto, então não foi praticamente na última segunda-feira agora, tá? Deixa eu só ele carregar aqui. Ó, não é esse, né? Que é o mês de julho. Deixa eu voltar aqui, porque quando tem um linkzinho que ele dá essa ordem, tá? Todas as publicações. Acho que a gente pode vir aqui, ó. Relatório Boletim Focus, se eu não me engano é aqui mesmo. Vamos só esperar dar uma carregada. Aí o Boletim Focus, tá, pessoal? Ele, assim, tem algum grau de confiabilidade, mas eu, Lucas, particularmente, eu gosto muito de confiar na visão dos institucionais, né? Que são os grandes fundos, que é o capital estrangeiro que movimenta, né, aqui a economia do país, tá? Então, assim, acaba que talvez tenha um grau, né, uma perpicácia, um feeling, né, um pouco melhor, tá bom? E quando eu falo de um feeling um pouco melhor, porque realmente são esses caras que ditam, né, o crescimento ou decrescimento, por exemplo, do dólar, dos juros futuros e etc. E eu acho que o Banco Central, como consequência, ele faz a analogia através também dessas curvas de juros, tá bom? Mas tem players que não confiam, né? Tem empresários, né, ou empresas, analistas que não confiam muito. E assim, vamos falar que modelagem, ele é um estudo objetivo, mas ao mesmo tempo ele tem algumas premissas, né, subjetivas, né? Então é importante que a gente sempre carregue informações que são homologadas, né? Isso é muito importante. Ó, pessoal, tá aqui, tá? Então, o relatório é do dia 18/8, foi o último relatório. A gente clica aqui, podemos clicar nesse link. Aí a gente vai fazer o download desse relatório. Fazendo aqui o download desse relatório, que está concluindo. Vamos abrir ele, tá bom? E quando a gente faz a abertura desse relatório, vocês vão ver aqui as projeções, né, que vão ser feitas pelo Banco Central, tá? Toda segunda-feira as projeções são corrigidas, tá? Então a gente tem aqui, ó, 23, 24, 25. Então ele está dizendo aqui para a gente, ó, que ele tende a Selic a 9% no ano de 24, 8,5 e 8,5. Ou seja, voltando aqui para a planilha, a gente vai ter 9, a gente vai ter 8,5, 8,5 e vamos lá, né? Vamos colocar 8, vai que esteja um ciclo de baixa. Eu não sei, né? Mas vai que esteja um ciclo de baixa interessante, tá? A gente vai ter que pagar para ver, beleza?
O prêmio pelo risco, pessoal, é uma analogia interessante, porque o prêmio pelo risco ele é um pouco mais difícil da gente precificar, mensurar, tá? Porque na verdade eu não sei como é que vai ser a rentabilidade futura da bolsa, né? É uma questão de tendência. Vamos supor que essa bolsa ela continue em crescimento, tá bom? Vamos supor que ela vai pegar esse valor aqui e vai, bota aqui, esse valor, na verdade, fazer o seguinte, né? Pegar esse valor, vamos colocar, eu tô pensando aqui na melhor métrica, tá? Para que seja tão assertivo. Não sei se eu consigo colocar tão assertivo aumentando 1%, porque na verdade ela vai seguir uma progressão ali exponencial, tá? Mas se a gente for considerar aqui, 1 mais 1%. Vamos supor aqui, pessoal, que, opa, vezes, foi mal. Tá aqui, ó, vezes, tinha esquecido aqui a fórmula, tá? Ó, vamos considerar que ela vai crescer 1% aí, tá bom? Como mera estimativa, vou deixar um asterisco aqui bem grande, tá? Geralmente, realmente, a gente tem que simular, aqui realmente talvez é um dos dados mais subjetivos, tá? A gente vai ter que simular bem esse número, tá bom? Lucas, agora a gente preencheu todas as premissas, né? E agora a gente vai fazer as interpretações, tá bom? Dessa empresa com base nas premissas que a gente fez, beleza? De digitação, tá bom, pessoal? Indo aqui para a parte, tá? Que eu acho importantíssimo de demonstração. Ó, você tem todos os demonstrativos já preenchidos, tá bom? Mas o mais importante é uma informação crucial, tá bom? O que vai validar todo o preenchimento dessas informações, se elas estão fidedignas e se elas estão corretas, é o batimento do balanço patrimonial. Então, o momento mais feliz aqui na análise é quando de fato a gente fez todo o trabalho de levantamento de informação, estudos de anexos, né, como eu falei para vocês que podem ser feitos, e o cheque ele está batendo. Quando o cheque está batendo, é onde a alegria acontece, porque todo o trabalho ele foi bem lapidado, ele foi bem construído e tá tudo aqui ok, tanto no balanço quanto na TFC. Então veja, pessoal, que é muito bacana que de forma automatizada, né, essas movimentações, quando a gente imputa elas, ela já, né, a mágica toda acontece para vocês, tá bom? Depois a gente vai só correlacionar um pouquinho, né, dos impactos, aonde cada premissa ali no simulador, quando a gente muda o número, né, aonde é que ele vai estar editando, tá bom? Que realmente cada premissa que a gente injeta, ela muda aqui, né, essas contas, beleza? Bom, agora a gente vai para a parte de análise, tá? Indo aqui para a DRE, tá bom, pessoal? Que também é uma premissa bacana, que é uma premissa interessante. Aqui é um dado que estava mais antigo, mas eu vou apagar aqui para vocês entenderem o seguinte ponto, tá bom? Lucas, todas as premissas a gente digitou. O que que a gente vai analisar agora, tá bom? Quais são os impactos futuros do resultado, beleza? E esses impactos futuros de resultado, a gente vai estar precificando eles através de quê? De premissas futuras de performance, né? De desempenho, que geralmente pode ser taxas de crescimento, que é a taxa de crescimento da receita, o IPCA, tá bom? Que é a taxa de inflação, né, das despesas. Pode ser o custo, que é a mudança de estrutura de custo, que eu vou já explicar para vocês, e pode ser também o crescimento, né, das despesas gerais e administrativas. Pessoal, vocês estão vendo aqui que na DRE, né, do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, os valores eles estão lineares, perfeito? O que vai variar um pouco ainda para o lucro líquido no final não ter batido, né? É que às vezes as depreciações acabam, né? A gente tem ali as depreciações de forma, como é que eu posso dizer, já sendo zeradas, né? Pelo prazo que a gente preencheu lá atrás, que faltava, se não me engano, 36 meses a depreciar, que são 3 anos, né? Então você já percebe que tem uma evolução de 9,5 para 9,7. Perfeito? Isso é um impacto bacana. Mas por que que, Lucas, os faturamentos estão iguais, né? Porque de fato a gente vai ter que agora, que é o último passo que a gente vai fazer, e aí não é nem o último passo, né? Vamos falar dessa forma, é o passo que ele sempre vai poder ser modificado. Perfeito, pessoal? O que que eu quero dizer
para vocês, tá? Quando a gente vai fazer agora essas taxas de crescimento, tem alguns parâmetros que são bacanas. A gente pode estar pegando aqui a taxa de crescimento pelo PIB, né, dos transportes, pode estar pegando a taxa pelo PIB do país. Então, pessoal, a gente pode estar fazendo um outro anexo só em específico, né, ao estudo do crescimento, né, do negócio, comparando com outros setores, tá? Isso faz parte ali das atividades de FP&A, né, fazer essas comparações de crescimento entre setores do mesmo segmento, beleza? Continuando aqui, como exemplo, tá? Meramente exemplo, tá bom? Pegando aqui uma primeira premissa, tá? O crescimento pelo PIB, né? Até pela referência que a gente já tem aqui aberto do Boletim Focus, mas é muito importante, vou deixar muito claro isso aqui para vocês, façam um estudo de anexo, tá bom? Linkado a esse crescimento, perfeito? É muito importante, porque essa simulação de crescimento vai ditar muita coisa, tá? Nos resultados para frente da modelagem, tá bom? Então é por isso mesmo que, como não tem taxas aqui, os valores são iguais, beleza? Aonde é que a mágica acontece mais uma vez na nossa planilha? Eu vou pegar aqui o boletim Focus que a gente tinha baixado, né? E se a gente der uma olhada, ó, vamos pegar aqui o PIB, tá? Ó, o PIB, ele tá colocando aqui, ó, 1,33, 1,90, 2%, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1,33, qual é o outro? 1,33, tá aqui, 1,90 e 2%. 1,90, 2% e 2%. Lucas, quanto é que está a inflação? Ó? O IPCA, ele está em 4,30, 3,80 e 3,50. Então, 4,30, 3,80 e 3,50. Vou manter em 3,50. Vamos supor que a estrutura de custo, tá, pessoal? Eu não vou colocar percentual, porque o que que isso diz e denota na nossa ferramenta, né? Porque quando eu vou fazer alterações na estrutura de custos, tá bom? Na estrutura de custos, é como se eu tivesse o meu mix de produtos ou aumentar o mix de serviço. Por exemplo, eu vou criar um serviço a mais, eu vou criar um serviço adicional atrelado à minha operação. Então, aquele 62% que a gente colocou lá atrás como custo do serviço prestado, talvez ele vai aumentar um pouco, né? Então, se essa empresa aumentar aquele anexo de custos, né, como eu falei para vocês, né? Imagina você tenha criado um anexo de estudo de custo dessa empresa que chegou a 62% sobre o ticket médio. Então, imagine que agora a gente vai agregar um pouco mais um serviço que vai talvez aumentar o faturamento da empresa. Será que vai aumentar a estrutura de custos ou vai diminuir a estrutura de custos? Permanece com 62% ou vai para 59%, 58% o custo sobre o faturamento? Então, essas perguntas que geralmente surgem nos projetos de modelagem, e aqui vamos supor que a empresa vai continuar com a mesma estrutura de custo, ou seja, provendo ali necessariamente aquele serviço, tá? Único e específico, então a gente não vai colocar decrescimento, tá bom? Até porque os 62%, essa inflação, ela já vai impactar o custo, tá bom? Aqui é mais mesmo linkado à estrutura, é o aumento adicional de outra operação e etc. Vamos supor que ao longo do tempo, né, pessoal, a empresa vai crescendo, obviamente o faturamento vai crescendo, as estruturas vão crescendo, tá? E obviamente a despesa fixa ela também sofre uma mutação, né? Ela vai sofrendo ali algumas aumentos, né? Alguns incrementos, né? A despesa, a operação ela aumenta e isso vai carregando junto, não de forma proporcional, mas vai aumentar. Vamos supor que ela cresça 0,5 anual. Esses estudos, pessoal, a gente também pode estar fazendo em anexos, tá? É, olha que bacana, tá bom? Vocês percebem que à medida que a gente vai preenchendo aqui as informações, né, os números eles vão sendo incorporados ao cálculo, né? Então a gente percebe, ó, 20 milhões, 20 milhões e 900, 21 milhões e 300, ou seja, ele já vai gradativamente aumentando conforme a gente vai digitando. Agora vamos ver o impacto, né? Ó, antes a gente via um número próximo a 9, né? Agora a gente está achando aqui 7, 7,4, 7,6, 7,5.
Lucas, o que é que isso significa, né? Por que que ele está aqui na casa de 7,4, 7,6 se mantendo, né? Ele não está crescendo, pessoal, a empresa, por quê? Porque a gente percebe que de cara a inflação, né, ela está sendo menor do que o crescimento. Mas a gente vai falar sobre isso no simulador, tá bom? Agora o que que eu quero falar com vocês, tá? Decorem um pouco esse número, tá bom? E a gente agora vem pro, ó, vamos ver aqui no balanço patrimonial, que eu também acho importante mostrar para vocês. Ele também muda, tá bom, pessoal? De acordo ali com a digitação dos números de crescimento, perfeito? E agora a gente vai para o simulador. Perceba que no simulador, pessoal, aqui está zerado, né? De fato, os números, tá bom? Eles devem ser o mesmo aqui da DRE projetado. Então você vai pegar 1,3, 1,9 e 2%. Vou fazer a digitação aqui. Ó, 1,3, 1,9, 2 e 2, para a gente já manter a mesma estipulação de valor, tá? A gente vai ter aqui 0,5 de incremento, e só para pegar mais uma vez aqui a inflação, tá bom? Ó, 3,86, 3,50 e 3,50. 3,86, 3,50, 3,50. Deixa eu ver se é isso mesmo. Inflação 3,86, 3,5, 3,5. Deixa eu ver se eu coloquei o mesmo valor aqui na DRE projetado. É 4,3 o de hoje, né? É 4,3. Na verdade, eu vou fiz o errado aqui, tá? Que é o ano a partir de 2024, então tá certo agora. Então, pessoal, indo aqui para a parte do simulador, né? A gente agora vai ver, né, o estudo dos resultados, tá bom? Então, o que é que a gente percebe, né? Lucas, é melhor estudar pelos demonstrativos em separados? Pessoal, é livre-arbítrio, tá? A planilha ela vai dar para vocês toda a parte da projeção, tá bom? Como ela tá aqui hoje, tá certo? A geração de caixa e tudo mais, bacaninha, tá bom? A gente vai ter aqui a DRE também toda estruturada e a DFC projetado também anual. Mas é muito importante que a gente centralize essas análises lá no simulador, porque já vai ter tudo para vocês de forma consolidada, tá bom? Vou colocar aqui na inadimplência de 1,5, como estava lá no estudo de análise, prazo médio de recebimento 60 e o prazo médio de pagamento 30. Perfeito? Ou seja, tudo igual à premissa como ela estava antes. Lucas, vamos lá. Agora a gente vai analisar os dados, né? Ó, essa empresa ela teve uma margem de lucro líquido de 7%, o que está bacana, tá bom? Tá legal, né, em termos de mercado. A margem EBITDA dando aí de 12, 10%, 9,94%, tá bacana. Vocês percebem que gradativamente tem uma leve queda, né, se a gente for projetar na linha, mas também é efeito dessa inflação, perfeito? A gente tem aqui o custos sobre o faturamento, né, sobre a receita. Por que que deu diferente dos 62%, né, pessoal? Porque está incidindo cancelamento, taxa de cancelamento e desconto e etc, tá bom? Então a dinâmica ela muda um pouquinho, tá bom? Os valores consolidados de impostos, a receita bruta pelo aumento do PIB, tá bom, pessoal? É muito importante isso aqui também. Os índices, né, a liquidez da empresa, ela aumenta ao longo do tempo, porque ela é geradora de caixa. Como é que a gente percebe, Lucas, que ela é geradora de caixa, né? Porque quando a gente vem aqui embaixo, ó, a geração de caixa, ela é sempre líquida, ela é positiva e ela está crescendo de forma anual, tá bom? O percentual de geração de caixa, ela é positivo, então ela sempre realmente vai acumulando posições de caixa. Aqui você percebe a evolução do saldo acumulado dessa empresa. Então, no período da modelagem financeira, essa empresa ela começava ali, né, com, vamos falar dessa forma, 700 mil de saldo inicial e hoje ela vai para 6 milhões com os incrementos aqui, né, da geração de caixa, tá, pessoal? A gente tem o ROI aqui excelente, tá, para a empresa, apesar dele decrescendo de certa forma, e muito desse impacto do ROI decrescente
ele também é impacto da inflação. Porque perceba, pessoal, que por mais que a empresa ela aumente, né, de tamanho de faturamento, mas se você pegar a resultante dessas datas, desses prazos, ou perdão, desses percentuais, ó, na verdade ela vai tendo aí um decrescimento. Ela aumenta suas posições de saldo, mas muito derivado também porque o CAPEX, né, ele baixou, a gente não incrementou novos CAPEX, né, diga de passagem, como renovação de frotas, é algo que já já a gente vai colocar, tá bom? Mas a priori, da forma como ela tá, ela é uma empresa que é bem geradora de caixa, né? Os próprios indicadores provam, né, desses dados, tá bom? Aqui tem os gráficozinhos de apoio, onde vocês estão vendo ali as oscilações do ano 1, 2, 3, 4 e 5, o que é bacana. Perceba aqui também, ó, o que é um fator relevante, tá? Para manter. Lucas, tu me falou que a empresa ela realmente está decrescendo, né? Corroendo pela inflação e pelo aumento da despesa. Não é um crescimento real. Mas vocês percebem, pessoal, que as dívidas vão sendo amortizadas, não vai ter mais contabilização de depreciação, que a gente não colocou renovação de maquinário, nem empréstimos e financiamentos, a empresa hoje ela tem. A gente vai incrementar isso para vocês verem a mutação que vai existir, tá bom? Como falei para vocês desde o começo, a ideia é a gente manter ali uma certa linha de raciocínio na aula para vocês entenderem como vai ser a consequência dos preenchimentos da planilha, beleza? Isso é muito importante, tá? E aqui, pessoal, a gente tem a necessidade de capital de giro por ano em relação à despesa fixa. É um dado muito importante, tá bom? Lucas, o que é que significa? Que se eu tiver hoje zerado, eu preciso começar o ano de 2024 com 164 mil reais no bolso para poder rotacionar a minha empresa. Que hoje o ciclo financeiro dela é 30 dias, perfeito? 60 dias de recebimento menos 30 dias de pagamento, ou seja, eu tenho que me financiar exatamente o valor da minha despesa operacional. Perfeito? E aqui, pessoal, vamos agora fazer alguns incrementos aqui no estudo, tá? Que eu acho importante, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, do dashboard do Valuation, tá bom? Aqui de cara, tá, pessoal, a gente percebe, ó, que o custo de capital próprio ele já foi calculado por ano, tá bom? Então, o que é que significa dizer? Que a empresa, na situação que ela estava no ano 1, o custo de capital próprio dela era bem superior aos demais anos, né? Ele vai caindo de certa forma. Isso também derivado ao quê? Que a taxa livre de risco, ela também está caindo, tá bom? O custo de capital de terceiros é o custo da dívida, tá bom? E o VAC é onde a gente vai trazer a valor presente, beleza? Então aqui tem toda uma métrica, tá, pessoal, de cálculo. Aqui também tem análises por múltiplos, tá bom? Vamos lembrar aqui, se eu colocar, por exemplo, a cota, né, societária, são dois sócios, tá? Ou seja, Lucas, a empresa como ela está hoje, sem financiamento, sem investimento, sem renovação de frota, aí é que vem um grande pulo do gato, tá, pessoal? Hoje, como ela está hoje, sem novos projetos de investimento, o valor da firma é 2.585, mais o valor, né, do equity é 2.023, perfeito? E o que acontece? Se eu pegar aqui e pegar para duas cotas, cada cota hoje de cada sócio, 50%, é R$ 1 milhão. Então, se cada sócio quiser sair hoje, é R$ 1 milhão. E aqui a gente tem os múltiplos de EBITDA, tá, pessoal? Pode ter empresa que tem também 5 mil cotas, 10 mil cotas, né? Aí não interessa muito, não vem ao caso, tá? É bem particular de cada empresa. Mas aqui a gente tem os múltiplos por EBITDA, tá bom? E aí vem um grande pulo do gato aqui, tá, pessoal? A gente agora vai fazer uma análise mais profunda em termos de valuation, tá bom? Vou entrar aqui num techniquez maior, beleza? Vocês percebem aqui, pessoal, que o reinvestimento em CAPEX, tá? Dessa empresa é aquele valor lá inicial que falta a empresa pagar em 48 parcelas. É um saldo devedor de 750 mil. Mas o que você está falando de empresa de logística, né, cara? E geralmente elas fazem, né, as suas renovações de frotas, tá? E é isso que tem que ser considerado.
um bom analista, um bom gestor financeiro, ele vai estar considerando essas premissas de análise, perfeito? Então, o que é que isso significa? Se você tiver aqui, por exemplo, no ano, vamos supor que todo ano eu vou estar comprando ali, eu vou estar com uma empresa já existente, né? Vamos supor que todo ano ela vai estar renovando o seu ciclo de frotas, tá? Vamos colocar aqui, dá um exemplo, tá, pessoal? Meramente exemplo, tá? 500 mil de financiamento por ano, tá bom? Onde ela vai ter uma taxa de juros de 1%, ou seja, vamos supor que 250 mil é um caminhão, né? É uma frota, que ela vai fazer um parcelamento em 48 vezes, que ela vai começar, sei lá, vamos arbitrar aqui, tá? Vai que ela faça essa renovação de frota, né, a cada metade do ano, né? Vou colocar aqui em julho, tá? Valor fictício aqui, tá? Vou colocar aqui em julho. Lucas, como é que vai ficar agora a minha composição de caixa, tá? Você percebe, pessoal, tá vendo aqui, ó, que é interessante? E esse é exatamente o problema das empresas de logística, porque como o custo é muito alto, o custo de reinvestimento, né, na empresa, ele é muito penoso, ele é muito custoso, tá? Lembrando que a diferença do firme value, né, para o equity, é que o equity de fato é o valor líquido, é o valor tirando a dívida líquida. E a dívida líquida é o quê? O passivo oneroso. E o passivo oneroso é exatamente esse daqui, ó, que está lá no balanço patrimonial. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, CAPEX. Tá vendo? Aí o que acontece? Porque, Lucas, por que que não incidiu, né, quando você digitou aqui o balanço patrimonial, né, o CAPEX de empréstimo e financiamento, tá bom, pessoal? Porque por trás do simulador tem toda uma estrutura que já faz essa conta dos novos balanços, tá bom? A gente tem aqui uma aba, ó, que a gente chama memória de cálculo. E essa memória de cálculo, ó, como vocês estão vendo, é toda a memória de cálculo do simulador. Aí o que que eu estou querendo dizer para vocês aqui, ó? Ó, empréstimo de financiamentos, o saldo devedor, ele aumenta de forma considerável. Perfeito? Lucas, por que que não está casando o balanço, né? Por que que está dando aqui a mensagem, né? Que está dando diferença? Porque, pessoal, esse balanço aqui, ele está sendo comparado, né? Com o balanço inicial, que são as premissas iniciais, onde a gente travou o processo de modelagem financeira e agora a gente vai fazer a simulação do pós. Então, todo cenário que eu mudo no simulador, tá bom? Ele não vai ficar igual à estrutura atual, beleza? Por isso que aqui vai dar diferença, tá bom? E dito isso, tá, pessoal? É muito, muito importante. E aí vocês estão vendo aqui que é interessante, tá? Ó, o passivo e o ativo, né? Eles estão batendo, tá bom? E essa diferença, ó, é comparado à diferença do balanço patrimonial que a gente fechou na primeira modelagem financeira. Mas o verdadeiro do cheque, que o ativo é igual a passivo, e você já vê um incremento do CAPEX, ou seja, o saldo devedor, ele aumenta e impacta, né? Vamos falar dessa forma. Ó, aqui tá a legenda, tá, pessoal? Memória de cálculo simulador. Então, voltando aqui no simulador, qual é o impacto disso, né, na empresa? A gente vai perceber agora. Então, a gente já percebe de cara, ó, quando a gente vem aqui para a geração de caixa, ó, diminui o valor que estava ali no teto de 7,5, 7, já vai para quase 6, tá bom? A geração de caixa ao ano, ela diminui. O que ele iria estar gerando ali, um bom caixa, ele já não vai estar gerando, tá certo? Dicas de passagem. A participação de terceiros, ela diminui, mas antes ela estava bem menor do que isso, tá certo? Porque ela já tinha finalizado a sua estrutura. O índice de liquidez, ele diminui também, tá bom? A gente tem aqui uma negativação do equity. Por que essa negativação do equity, né, Lucas? O que está impactando nessa negativação do equity? Se a gente vier aqui no dashboard, pessoal, do valuation, opa, pronto. Vocês vierem aqui no cálculo do valuation, ó, como a empresa vai fazer os seus reinvestimentos em capital de giro, o que que vai acontecer, tá bom? A gente sabe que como esse CAPEX vai estar sendo retroalimentado, por falta do crescimento do negócio, tá bom? Por a taxa ser negativa, o que que acontece? Acaba que não supre, né, o resultado do EBITDA,
ele não supre o free cash flow, né? Eu gero fluxo de caixa negativo. Então, quando eu somo isso tudo, que dá 1.750.000 e levo a valor presente, ele vai ficar um valor lá, né, considerando aqui o VAC, né, o percentual, ele vai ficar um valor de, vamos ver aqui novamente, 411, tá bom? E se pegar os 411, o que que acontece? Ele nem supre a dívida líquida, porque o passivo ele vai estar em mais de R$ 500.000, tá bom? É a dívida do passivo oneroso, tá bom? Do ano 1. Se a gente for também pegar aqui o valuation do ano 5, olha, ele vai dar mais negativo ainda. Então, se o negócio ele continuar com essas premissas, aí vem a pergunta, né, pessoal? É melhor que o sócio ele saia hoje ou é melhor que o sócio se ele precificar um prejuízo na frente, né? Lucas, eu acredito que o negócio não vai crescer, está empancado, a dinâmica do país ela não vai ser assim tão viável, né, tão sustentável, e aí vai acontecer que a gente vai ser penalizado aqui no nosso setor. E aí, o que que a gente pode fazer, né? Para responder essa pergunta, pessoal, por isso que a gente resolveu trazer para vocês aqui a evolução do VAC, né, do valuation por ano, porque ele vai ditar ali o custo de saída, o custo de oportunidade daquele sócio. E o custo de oportunidade daquele sócio, obviamente na cabeça dele ali, se ele vê que o negócio não está indo muito bem, ele pode ter estimativas de saída, né? Isso é muito importante, tá bom? E outro dado relevante, tá, pessoal, é que se a empresa já está vendo que ela está caindo, né, está sobrevivendo, né, vamos falar assim, de forma linear, constante, o que não favorece de forma alguma, tá, o cálculo de valuation dela, dado as premissas que a gente colocou aqui, que eu acho interessante mostrar novamente para vocês, tá? Porque dado essas premissas aqui do valuation, ela não gera valor. Ela gera valor no primeiro ano, ela não precisa de reinvestimento, mas o CAPEX dela, ó, ela aumenta. À medida que a gente aumentou o CAPEX dela, ó, ela gera caixa negativo, por conta da inadimplência. Lucas, qual é a solução? Se eu conseguir reduzir a inadimplência do mercado, se eu reduzir o meu reinvestimento, né, na empresa, que é o CAPEX, será que já vai dar algum aumento? Será que já vai dar alguma variação? Acreditamos que sim, tá? Por isso que a gente vem aqui no simulador. Vamos supor que eu vou reduzir a. Olha só a diferença, tá, pessoal? Eu vou reduzir aqui de 1,5 para 1. Bora ver qual é a diferença. Olha só o impacto de 1% dessa inadimplência, tá bom? Porque corrói muito caixa. Quando a gente for lá na geração de caixa, ó, a geração de caixa já sobe. Aí olha o que é interessante, né? Olha o que acontece com o dashboard aqui do valuation. Os caixas ficam positivos. Por quê? Porque a projeção de inadimplência, ela muda. O que faz o valuation, né, a empresa ter valor, é o fluxo de caixa livre. Então, eu vou gerar isso daqui a valor presente, beleza? Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, 3.800.000 de capital free cash flow, que vai gerar para a gente com o VAC, né, 3.375.000, tá? Se eu pegar o ano 2, o ano 3, o ano 4, ó, perceba que o cenário permanece um pouco instável. Então, Lucas, será que é viável permanecer com a minha empresa com inadimplência a 1,5 e com essas premissas de crescimento? Cara, com certeza não. Isso aí já é um absurdo, né? Não vale a pena. Mas, Lucas, é viável então para eu continuar? Se o mercado vai ficar ruim, então eu vou ter que aumentar as premissas de crescimento, sem sombra de dúvidas, tá? Eu vou ter que projetar um crescimento aqui, por exemplo, pessoal, ó, vou colocar aqui um crescimento maior, tá? E colocando um crescimento maior, vocês já percebem, né, que o valuation ele fica levemente positivo. Ele não fica como antes, porque estava negativo o equity, mas já positivo, que já é alguma coisa, tá bom? E essa é a importância desse trabalho, beleza? Porque você vai ter a mensuração de risco para passar de forma antecipada para o seu gestor ou seu cliente. Isso é muito bom.
Isso já você cria uma envergadura gigantesca quando você vai apresentar isso lá para a gestão. Eles vão ficar, putz, cara, tipo, foda, né? Tipo, massa. Porque eu já consigo ver e apontar, talvez, onde é que está o erro e qual o ponto que eu posso corrigir. É mais fácil corrigir inadimplência ou será que a gente pode precificar mais crescimento? Não sei, algo a avaliar. Eu reduzo o custo ou reduzo despesa? Então essas mutações elas vão acontecer. Beleza, pessoal? E assim vocês vão ter toda a tabulação dos indicadores, né? Todas essas ferramentas, o que é muito massa, muito bacana para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Essa é a nossa super ferramenta de modelagem financeira que a gente está disponibilizando para vocês no nosso treinamento, tá? Lá vocês vão ter algumas percepções melhores, né? De como são as conexões, análise sobre FPA, os indicadores, como fazer as leituras mais adequadas. Mas aqui a gente segmentou em 3 partes essas aulas para dar uma robustez e uma mensuração melhor para vocês de como tá manuseando, de como tá utilizando essa planilha, tá bom? Tem só um detalhe que eu queria falar para vocês, que de forma até rápida, tá, pessoal? Eu coloquei esse empréstimo e financiamento aqui, mas na verdade aqui é só premissa de captação financeira, tá? Capital de giro. O correto seria a gente ir lá nas premissas, CAPEX de mais anos, e fazer a digitação aqui, ano 4, ano 5. Então, eu vou comprar uma frota no ano 5 de R$ 500 mil, tem um saldo a pagar de 500 mil e fazer todas essas digitações, tá? Um errinho aqui da minha parte, mas como é muita informação, acabei resgatando isso da memória, tá? Porque aqui é mais a análise se a empresa está ou não precisando de caixa ali na última linha, a gente coloca aqui os valores. A empresa está déficit de caixa, não tem o que fazer, então ela vai ter que fazer captação, ou fazer um empréstimo. E aí já é ruim, perfeito? Assim como também aporte de capital próprio. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado bastante disso, né? Dê para dar uma robustez. Acompanhe a gente nas redes sociais, né? O nosso treinamento vai ter muito mais conteúdos. A gente explica lá anexos de PVM, gestão de riscos financeiros, que vai lhe embasar muito nessa parte dessas análises, tá bom? Vão ter outros estudos de casos reais lá. Aqui foi mais fictício para vocês terem a mensuração de como é a nossa ferramenta, tá bom? De modelagem, como preencher as premissas, como fazer as principais interpretações, né? Vocês vão ter toda aqui a parte de layout, de indicadores, como patrimônio líquido. Cara, tá muito foda, muito massa. Isso aqui vai dar uma robustez gigantesca para vocês em apresentações de resultado, para gestão, para os seus clientes, você que é consultor financeiro, assessor financeiro, cara, tá muito massa, tá bom? Aproveitem isso, se vocês quiserem ter acesso a esse material, mais todo o conteúdo, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, nos nossos sites. E abração, pessoal. Até mais. Espero que vocês tenham gostado, tá?